Ele não é autônomo no sentido de se autoprover. As condições da existência humana mostram justamente o oposto, de que, se não houver, do princípio ao fim, mas especialmente no princípio e no fim da nossa vida, alguém que cuida de nós, nós não sobrevivemos. Estamos falando em termos materiais, físicos, biológicos, né? O bebê, quando nasce, precisa da mãe que cuide dele, ou amamente, e o faça viver. E essa é uma situação também que exigida também no fim da vida, mas também em termos afetivos e sociais. Se não houver quem cuida, nós não existimos. Então, o que eu quero apresentar para vocês? Apresentar para vocês a ideia de que, partindo de uma concepção distinta de ser humano, não como autônomo, mas como vulnerável, isto é, uma condição que nos põe na dependência de outros, nós deveríamos repensar, seja as nossas relações sociais, seja os processos educacionais, né? Muitos de vocês estão ligados à educação, seja a própria ética, que é o meu campo. Isso é extremamente comprometedor e comporta também alguns riscos, como veremos. Então, vou compartilhar com vocês minha tela e vou guiar vocês para um exercício. Tá? O único problema de compartilhar tela é que eu deixo de ver vocês, né? Deixo de ver comentários. Vamos ver se dá certo isso aqui. Vocês estão vendo uma tela com cuidado, paradigma da nova civilização? Sim. Sim, professor. Obrigado. Ok. Essa é a nossa visão geral, né, do que eu queria apresentar. Então, a questão da vulnerabilidade como condição humana, depois o cuidar de si e a arte de viver, o cuidar dos outros e a ética do cuidado como uma ética pública. É o roteiro para os nossos 4 dias, né? Primeiro princípio, a ideia de que cada pessoa é singular. Eu até trago para vocês a reflexão aí, que é uma reflexão fenomenológica, né? Tomemos um copo com água, ou uma garrafa com água, todos temos, certamente, junto de nós, um livro e uma pessoa. São 3 entidades que existem no nosso e compõem o nosso mundo. Um copo é distinto de um livro e é distinto de uma pessoa? Sim, é distinto, mas também semelhante. Todos eles se nos apresentam como entes externos a nós. Mas há uma diferença muito significativa entre eles, né? Enquanto o copo é pura materialidade, que se dá totalmente, o livro, embora seja materialidade, espelha ou reflete um sujeito ideal. Ideal. Por quê? Porque no livro, especialmente na literatura, nós vamos encontrar uma série de personagens, né? E algumas delas minuciosamente descritas, não só fisicamente, como também psiquicamente, traços de caráter, de personalidade, de humor, afeições, etc.
Então, já entre copo e livro, nós temos algumas diferenças significativas. Enquanto o copo se dá todo no ato de o vermos, digamos assim, já o livro pressupõe não, se dá, mas se dá ao modo de ser do leitor, daquele que toma o livro e lê. Então, as personagens, o que o livro é, não enquanto conjunto de folhas presas, mas naquilo que o livro contém, ele já espelha uma certa profundidade. Pois bem, e a pessoa? A pessoa, existe uma infindável literatura sobre isso, é uma entidade distinta das demais no mundo. E nós aprendemos desde cedo a distinguir uma pessoa das demais entidades existentes no mundo. Se quiserem, para simplificar, não sei qual é o conhecimento que vocês têm de filosofia, dessa nomenclatura toda, das demais coisas que existem, né? Dos demais objetos. E por que ela é distinta? Porque cada um é singular. Cada um singular. A pergunta mais difícil a ser respondida, a meu ver, e não sou só eu que o digo, mas outros filósofos, como Kant, por exemplo, é indicar o que seja uma pessoa. Claro que essa é uma pergunta epistemológica, tá? O que é uma pessoa? E aí nós temos uma série de teorias, como do Derek Parfit, do Daniel Dennett, de Paul Ricoeur, uma série de filósofos que tentam descrever o que seja uma pessoa. Mas há uma outra pergunta associada a essa que é tão ou mais difícil, que é o que quer dizer, que é o que quer dizer conhecer uma pessoa. O que quer dizer conhecer uma pessoa? Eu conheço essa pessoa. Eu tenho conhecimento dessa pessoa. Aquela pessoa me é totalmente estranha. O que é que está por detrás disso? Dessa ideia de que é possível conhecer uma pessoa. Não estou falando aqui em termos bíblicos, né? Em termos bíblicos, conhecer significava ter intimidade sexual. Né? Quando José, diz o texto, quando José casou com Maria, não a conhecia. Não é que eu nunca a tivesse visto, não. É que não tinha tido relações sexuais com ela. Mas não é nesse sentido aqui. Aqui se trata justamente de saber quem é alguém. Saber quem é alguém. E embora nós possamos fazer uma descrição minuciosa de alguém que vemos, com quem convivemos, etc., e, claro, as pessoas mais próximas ao círculo das nossas relações, nós conseguimos descrever mais minuciosamente. Por mais que consigamos fazer isso, uma pessoa sempre será singular. Significa, ela sempre terá uma esfera, uma dimensão que transcende a todo e qualquer conhecimento possível. Que transcende a todo e qualquer conhecimento possível. E é justamente essa transcendência que, em termos éticos e de cuidado, precisa ser reconhecida e respeitada. Respeitar significa venerar, significa não invadir, significa não anular, significa não se apoderar de. Então, vejam, já ponho para vocês aqui um difícil paradoxo da ética do cuidado, da pedagogia do cuidado, do que quer que seja do cuidado. Como cuidar sem reduzir, como cuidar
sem se apossar, como cuidar sem manifestar poder em relação a quem é cuidado. Por quê? Há sempre uma relação assimétrica entre quem cuida e quem é cuidado. Ela não é uma relação horizontal. Nós podemos até partir do princípio de que nós todos somos vulneráveis, de que todos precisamos ser cuidados. Sim, é verdade. Mas num determinado momento, numa circunstância, né, num instante, alguém cuida e alguém é cuidado. E aí se estabelece uma relação assimétrica, da qual é preciso cuidar para que ela não degenere numa relação de assenhoramento, né, de exercício de poder sobre aquele que é cuidado. Então, vou propor para vocês um exercício de fenomenologia do retrato, assim chamei. Vocês veem ali um retrato do Vincent Van Gogh e o retrato de um artista sul-coreano, né, Yong Won Yeon, acho que é assim que se pronuncia, sei lá, nunca estudei sul-coreano, né, que procurou dar realismo ao retrato pintado por Van Gogh. Tá? E o que eu gostaria de propor para vocês? A essa altura, vocês certamente já estão fazendo. É de olhar para os dois retratos, um com mais realismo, outro com menos, né? E buscar traços da pessoa representada a quem certamente nenhum de nós conheceu. Tá? Então, olhando para os retratos, nós somos capazes de não só imaginar, mas perscrutar a personalidade representada. Seja a partir do olhar, especialmente, né? Seja a partir das cores utilizadas, seja das marcas do tempo, né? Das rugas ali postas, seja da avidez dos lábios semiabertos. Enfim, olhando para o retrato, nós embarcamos na personalidade de quem é representado, nós mergulhamos nos traços que caracterizam a singularidade de quem é representado. Entretanto, por mais que a gente descreva, não teremos conhecimento suficiente para reduzir quem é representado ao nosso conhecido, ao que é conhecido. Agora, e por que eu provoco vocês para esse exercício? Porque muito facilmente no cotidiano, na ordinariedade, para nos tranquilizarmos, enquanto seres que conhecem, nós efetuamos essa redução. Talvez a gente repare algumas vezes no início, nos primeiros contatos, nos traços de alguém, e aqui poderíamos falar dos traços físicos, mas não só, né? Mas depois de algum tempo, nós o enquadramos nos nossos esquemas, tá?
o enquadramos nos nossos esquemas conceituais, estabelecemos padrões de reconhecimento, fazemos isso com os objetos, mas fazemos isso também com as pessoas. E então, qual é o grande desafio? Bom, o grande desafio é manter acesa aquela chama, aquele indício, aquele traço da singularidade que as pessoas mantêm, aquela singularidade que as caracteriza. É mais difícil ainda manter o olhar atento à singularidade em relação àqueles do círculo mais próximo, né? Nossos familiares, nossos companheiros, nossos filhos, nossos pais. E educar o olhar para educar o olhar para não naturalizá-lo, e educar o olhar para que ele permaneça atento à singularidade é o grande desafio. Esse é o alerta que muitos fenomenólogos foram nos fazendo, né? De Husserl, a Heidegger, Levinas, Hannah Arendt, Jean-Luc Nancy, Marion, são fenomenólogos que alertam para a relevância de nós abandonarmos a atitude natural, que é aquela atitude que nos caracteriza quando achamos, ou pensamos, concebemos as coisas como dadas, que elas são como nos aparecem. Essa é a atitude natural. E é a atitude que toma por certo o conhecimento já obtido acerca de algo ou de alguém. Esse é um perigo. Nós temos que afastar isso para que a singularidade das coisas, mas muito mais das pessoas, sejam preservadas. Porque só com a singularidade eu sou capaz, só reconhecendo, só preservando a singularidade, eu preservo a minha atitude de reverência, que nada mais é do que respeito pelo outro. Eu até trouxe um outro ainda retrato, que é bastante conhecido, né, de vocês, da Frida Kahlo, que se autorretratou inúmeras vezes, né? E esse retrato que eu escolhi justamente traz, na minha leitura, né, traços bem característicos da personalidade da Frida Kahlo, né? E ao olharmos para o retrato, nós entramos em contato com a singularidade que a caracterizou. É preciso, portanto, mudar a nossa atitude natural. Como é que se muda a atitude natural e se passa àquela que o Husserl, o pai da fenomenologia, né, o colega contemporâneo de Freud, chamou de atitude fenomenológica. Ele deu algumas dicas, tá? Esse aqui não é um curso de fenomenologia, né? Mas alguns elementos aqui podem nos ajudar, alguns indicativos que ele trouxe. Primeiro, procurar alargar a experiência. Quanto mais ampla for a experiência de alguém, tendencialmente menos radical, menos dogmático ele será. Por isso que viajar é tão importante, né? Porque alarga a experiência, amplia os horizontes, né? Nós podemos também
não necessariamente viajar fisicamente, nós podemos falar da literatura, nós podemos falar de tantas obras que ampliam a nossa experiência, né? Claro que hoje também o pessoal busca ampliar a experiência com substâncias psicotrópicas, né? Não vou negar que também amplia a experiência, mas mais do que passar por mudanças de estados de consciência, se trata aqui de mudar as nossas concepções. Se trata de mudar, destruir aquilo que nós concebemos como certo, aquilo que temos por certo. Não estou advogando que a verdade seja relativa, não. Estou advogando que ninguém é detentor de uma verdade. Ampliar a experiência vai nos obrigar, nos forçar ao diálogo. Ampliar a experiência faz com que valorizemos a experiência do outro, tanto quanto a nossa, ou pelo menos reconheçamos a validade da experiência do outro, tanto quanto a nossa. Depois, o Russo fala ainda da relevância das percepções sensoriais e afetivas, que determinam e influenciam a nossa experiência. Claro, na percepção sensorial é mais visível, né? Que mudando o nosso estado corporal, também muda a experiência que temos dos outros e do mundo. Mas mais relevante ainda é a percepção afetiva. De acordo com o estado afetivo, de acordo com o modo como algo nos afeta, porque afetivo vem de afectar, né? De afecção, tem a ver, normalmente associamos com sentimentos, com emoções, mas também tem a ver especialmente com aquilo que nos toca. Pois bem, as coisas e as pessoas nos tocam de distintos modos, e isso muda, se nós estivermos abertos, né, receptivos, muda as nossas experiências, alargam as nossas experiências, muda a nossa atitude. Então, abandonar a atitude natural passa também por estar atento a como as coisas e as pessoas nos afetam, nos tocam, nos tocam. Ainda, a fenomenologia aponta para a relevância e a importância de renunciarmos à familiaridade, tá? Aquilo que eu dizia anteriormente, dizer, consoante a experiência de contato com algo ou com alguém se repete, nós tendemos à familiarização. E a familiarização nos tranquiliza, tá? Por isso a gente se sente inseguro num ambiente estranho. O ambiente familiar nos deixa tranquilo. Então, a nossa tendência, enquanto seres humanos, é familiarizar as coisas. E esse é um elemento paradoxal, porque se, por um lado, nos tranquiliza, nos deixa uma sensação de bem-estar, por outro, na relação com as pessoas, faz com que obnubilemos, né? Enchamos de neblina, tornemos opaca a singularidade do outro. A familiarização, ela aponta para o enquadramento em padrões. E a padronização destrói a singularidade. E, infelizmente, nós tendemos a fazer isso também com as pessoas. Então, a fenomenologia, pelo menos para mim, ela serviu muito fortemente de alerta para isso, para prestar atenção
a singularidade, evitando a familiarização, especialmente das pessoas, porque aí nós perceberemos o valor não só de cada de cada pessoa com a qual nos relacionamos, mas também a singularidade de cada relação estabelecida com essa pessoa. E, por fim, apontamos aí a questão da fisionomia das pessoas. A fisionomia das pessoas é extremamente relevante, né? A primeira coisa, né, para a qual olhamos quando encontramos alguém é o rosto. E no rosto, olhamos nos olhos. Há até um provérbio que diz, né, que os olhos são as janelas da alma. É um pouco bastante verdade, né? No olhar, mais do que nos olhos, né? No olhar, somos capazes de empaticamente perceber o que o outro espera de nós, o apelo que o outro nos lança, ou a oferta que ele está nos fazendo, o eventual convite que ele está nos fazendo a estreitar vínculos ou a nos afastarmos. O olhar do outro acaba revelando o que ele está sentindo. Teremos certeza do que ele está sentindo? Claro que não. Ele pode ser um excelente ator, como se diz, e estar mascarando, né? E, infelizmente, há muitos dissimulados, mas, guiados pela empatia, nós intuímos como esse alguém pretensamente está se sentindo. Empaticamente, empatia significa empatos, né? Vem do grego, patos é sentir em alguém, né? Em alguém, não é simpatia, que é junção, aproximação de sentimentos, é empatia. Empatia, para os fenomenólogos, indica que nós sentimos como o outro sente. É um termo que nós podemos aparentar com o termo latino misericórdia. Misericórdia é aquilo que se sente nas entranhas. Nas entranhas. Empatia é sentir como sente o outro. Misericórdia é sentir nas suas entranhas aquilo que o outro sente, né? E é esse sentir que vai gerar a aproximação, que vai gerar a prática do cuidado. Vamos entrar um pouquinho mais profundamente nessa ideia da filosofia do cuidado. Eu trouxe aí uma frase do Heidegger, porque é tido como um dos grandes teóricos do cuidado. Cada um, diz o Heidegger, na sua obra Ser e Tempo, né, que é uma obra famosa, cada um é aquilo de que cuida e que faz. Isto é, nós somos um pouco aquilo que fazemos e nós somos um pouco daquilo que cuidamos.
Essa frase ela ilustra digamos, um traço essencial ontológico do ser humano. Ela indica que que é algo da nossa essência a relacionalidade. Ela ilustra o fato de que sem relação nós não existimos. Ela indica que é pela relação que nós nos constituímos. O Heidegger dizia que definia, né, o ser como um ser com outros e ser no mundo, né? Portanto, se a relacionalidade é um traço essencial do nosso ser, por toda a nossa existência, nós precisaremos cuidar de si, dos outros e das coisas, porque somos seres carentes, que sempre carecem de algo. E em diversas situações do nosso existir, não somos capazes de prover aquilo de que necessitamos. Por isso eu dizia, né, eu iniciei o nosso encontro de hoje dizendo: mais do que seres autônomos, independentes, racionais, será a partir do paradigma do cuidado, repensar-nos como seres que carecem, como seres incompletos, como seres que relacionais, que precisam de cuidado e que precisam de cuidar. Por isso, o cuidado pode ser definido como o trabalho do viver e do existir. O trabalho do viver e do existir. Significa que o trabalho é uma tarefa constante que aponta para o nosso existir, para o nosso construir. Significa que, ao cuidar, nós vamos dando forma ao nosso ser. Reparem, eu disse que ao cuidar nós damos forma ao nosso ser. Não é ao sermos cuidados damos forma ao nosso ser, mas é ao cuidar. E aí é que vem um pressuposto, nós falaremos mais disso, mas um pressuposto extremamente relevante, que é o princípio de que aprende a cuidar quem é cuidado. Há uma indissociabilidade entre ser cuidado e cuidar. Só quem recebeu cuidado aprende a cuidar. Isso me faz, por exemplo, pensar em tantos seres humanos que nunca tiveram atenção, porque, sobretudo, por que atenção? Porque, sobretudo, cuidar é prestar atenção. Aqui eu gostaria de apontar até para uma deturpação que aconteceu
com as palavras que deram origem a cuidar. Etimologicamente, cuidar provém de uma raiz que significa, que indica não uma prática, mas o ter em mente, que aponta para um preocupar-se, que aponta para um ter no coração alguém, e não com o desdobrar-se em práticas, que é a conotação que ganhou força e que acabou efetuando uma restrição conceitual sobre o paradigma do cuidado, né? Quando nós falamos de cuidado, e se vocês fizeram um exercício de pesquisa na internet, vocês vão ver que ética do cuidado, teoria do cuidado, tá 95% relacionado a práticas curativas. Portanto, vinculada especialmente à enfermagem. Também à medicina, mas porque uma das etimologias da palavra cuidado é do grego therapon, daí terapia, né, terapeuta, mas é uma das raízes, e que acabou dominando conceitualmente a ideia e implicando na ideia de que cuidar significa restaurar, regenerar. E eu queria justamente indicar para vocês que essa é uma dimensão, é um aspecto do cuidar. Mas um outro aspecto que é anterior e mais amplo remete à ideia de que cuidar é prestar atenção, é ter em mente alguém. Então, mais do que ocupar-se, cuidar é preocupar-se. Indica muito mais uma atitude do que uma prática, embora também seja uma prática, e é importante dizer que deve se converter em práticas, em comportamentos. Mas, sobretudo, é uma atitude, e é uma atitude que toca o coração da vida. Dedicar-se a alguma coisa, dedicar-se a uma missão, dedicar-se a alguém é algo que toca a essência da vida, que toca o coração da vida. Por isso é um trabalho. É um trabalho não no sentido de fardo, de fadiga, de peso, mas é um trabalho na ideia de moldar, de fazer, de agir para construir. Então, nós poderíamos dizer que há diferentes direções que você pode dar ao cuidado. Apenas uma é tratar as feridas. Outra é preservar o ente que somos, preservar aquilo que eu, você, cada um de nós é, preservar o que o outro é. Isso aponta para a necessidade da reverência, do respeito, à transcendência do outro. E há uma terceira ainda, que é uma terceira direção do cuidado, que é favorecer o ser. Favorecer o ser aponta para a criação de experiências ou de situações experienciais que favoreçam o desenvolvimento do outro.
Aí nós estamos falando de pedagogia, mas não só. Nós estamos falando de cuidado em termos gerais. Nós estamos falando em termos éticos, da, da ética que deve perpassar a relação com os outros, da ética que deve perpassar a relação com as coisas, da ética que deve perpassar a nossa relação com o cosmos, com o ecossistema, com o mundo da vida, que aponta, por exemplo, para a necessidade de efetuarmos, de realizarmos um consumo consciente, a necessidade de reutilizarmos as coisas, de reciclarmos, etc., né? Isso é uma aplicação bem prática do que seja o cuidado como preservação e como favorecimento. E algo que, sobretudo, Leonardo Boff trabalhou, né, no seu livro, que certamente é conhecido de alguns de vocês, Saber Cuidar, né? Saber Cuidar, ele trabalha muito essa dimensão ecoética, né? Agir com cuidado, guiado por aquilo que faz bem à vida, remete ao núcleo ético do cuidado. Significa sentir-se responsável pelo outro. E sentir-se responsável significa estar disponível. Estar disponível indica, sobretudo, dedicar, gastar. Não gosto muito da palavra gastar, porque remete a uma lógica economicista, né? Mas é disponibilizar tempo ao outro. Tempo, sobretudo. Não é energia, não é nossa força, não são nossas coisas. Cuidado requer, sobretudo, a disponibilização de tempo. E é aí que eu digo que uma ética do cuidado vai justamente contra a lógica economicista da eficiência, que é o que impera no nosso tempo, né? Não se pode desperdiçar tempo. Disponibilizar tempo para o outro passa a ser visto como desperdício, porque não é eficiente, porque não é eficaz, não estamos produzindo. Uma ética do cuidado contesta a lógica da eficiência mercantilista, porque ela se insere numa outra lógica, que é a lógica da doação. É uma lógica, é a lógica do dom. E a lógica do dom pede justamente disponibilidade, sem exigência de reciprocidade. Porque senão deixa de ser dom, passa a ser troca. E troca é o que fazemos no mundo, na esfera, na dimensão econômica. Claro, nós poderia aqui pensar assim, por exemplo, na tarefa, no trabalho dos cuidadores, né? Está muito na moda e cada vez mais necessário e exigido. Cuidador de idosos. É um trabalho remunerado. Restringe-se a uma ocupação? Eu diria que não. Que embora seja, na maioria das vezes, uma relação regrada, inclusive com um contrato, né, de trabalho, uma relação que exige, portanto, reciprocidade, né? Eu dou a minha atenção, o meu cuidado, o meu trabalho e recebo. Por ser uma relação de cuidado,
ela transcende qualquer lógica mercantilista, né? Qualquer lógica da eficiência do trabalho, porque ela vai exigir doação do cuidador. Para ser cuidador, tem que ser capaz de doação. Não significa que ela não deva ser remunerado. Atenção, essa é outra confusão e outra redução, outro risco no qual incorremos, né? Na ideia de que o cuidador, o cuidado exige vocação. Não, também é uma ocupação. Essa confusão acontece, por exemplo, com os professores, né? Os professores cuidam, zelam dos seus pupilos, né? Daqueles que lhes são confiados. Já é importante ter vocação. Sim, é verdade que comporta uma dimensão bastante pessoal, né? Mas talvez por involucrarmos nessa ideia da doação, ela seja tão pouco valorizada enquanto ocupação. Tá? Agir com cuidado requer agir com generosidade. Significa que cuidar do outro é algo que se faz porque disso se sente necessidade. Olha só, isso é outra inversão lógica. Não é o cuidado, aquele que é cuidado, que sente necessidade. É quem cuida que sente necessidade. Por quê? Porque o cuidar está inserido na lógica do bem. Usa aí, né? Aquilo que faz bem à vida. E já o velho Aristóteles dizia: nós todos buscamos aquilo que faz bem à vida. Nós buscamos o bem, naturalmente. Até mesmo aquele que, sei lá, o criminoso que equivocadamente comete delitos, na verdade ele está buscando erroneamente o bem, aquilo que ele pensa ser bem. Talvez só para si mesmo, ou só para alguns, mas ele busca o bem. Então nós acho que devemos aceitar, acolher aquilo que Aristóteles diz. Nós todos buscamos o bem. E cuidar se insere nessa lógica. Ao cuidarmos, nós somos guiados por aquilo que faz bem à vida. E isso é tão verdade que é bastante frequente ouvir quem cuida dizer que, na verdade, não deu nada, mas recebeu muito. Por quê? Porque aquilo que ele dá é aquilo que é necessário àquele que está carente para que ele alcance uma situação de bem. Mas, por outro lado, aquilo que ele recebe se insere na esfera do inesperado, do imprevisto. E, portanto, é muito comum ouvirmos aquele que cuida dizer que precisa cuidar, porque isso lhe faz bem. Tá? Cuidando do outro, cuidamos de nós mesmos. Essa é a ideia que traz por pressuposto a questão da relacionalidade. Então, fazendo o bem aos outros, fazemos o bem a nós mesmos. Buscando o bem-estar do outro, sentimos-nos bem.
É preciso, para agir com cuidado, também aproximar-se do outro com reverência. Com reverência, permitir que o outro seja a partir de si e segundo o seu modo de ser. Não é quem cuida que deve dizer ao cuidado o que ele precisa. É quem é cuidado que precisa manifestar a sua carência e precisa ser respeitado nisso, para não ser invadido, né? Então, requer de quem cuida também um olhar reverente, respeitoso, atento aos sinais que aquele que é cuidado dá de uma eventual invasão de privacidade, mas não só, da sua subjetividade, dos seus afetos. Aproximar-se do outro com reverência significa considerar o outro como transcendente em relação a mim, né? E mantê-lo irredutível ao meu modo de ser e ao meu modo de pensar. Aquilo que eu dizia no início. Tentar resistir à tendência à familiarização para que a singularidade do outro seja preservada. Agir com cuidado implica ter coragem. Ter coragem, porque cuidar é uma prática que tem validade política. Veremos isso mais no último encontro, né? Cuidar, a ética do cuidado, o cuidado, cuidar, questiona, subverte a lógica vigente na cultura ocidental e no nosso, sobretudo no nosso tempo. E por fim, há sinais comportamentais do cuidado. Então, prestar atenção, escutar, estar presente com a palavra e com os devidos silêncios, compreender, sentir com o outro, estar presente em uma, paradoxalmente, distante proximidade, com delicadeza e ao mesmo tempo com firmeza, olhar nos olhos, dar o que o outro, cuidar é dar o que o outro precisa para ficar bem naquele momento, sobretudo porque a vida não é um sistema, né, que tem regras gerais e uma arquitetura geral que nos guia. A vida precisa de atenção, precisa de dedicação, precisa de olhar específico, né? E precisa, sobretudo, de tempo, porque nós vivemos no tempo e a alma se nutre de instantes de bem. São os instantes de bem que alimentam a nossa alma e nos fazem viver. 20h30, né? Eu encerro esse momento aqui e abro, embora já tenhamos ultrapassado, abro um tempinho para vocês, caso queiram fazer alguma pergunta, alguma consideração, algum comentário. Depois a gente se despede e continuará amanhã. Com licença, professor. Pois não. Excelente exposição. Eu nunca tinha visto uma exposição desse nível sobre cuidado, professor. Cuidado é algo que era a essência do meu trabalho, né? Até assim a gente acreditou muito tempo, né? Que eu sou enfermeira de UTI. E não por acaso estudo Heidegger também, né? Não exatamente o cuidado, mas assim transcendi o ser e tempo para
para a essência da técnica, né, onde sim a apropriação técnica da existência e também, né, na questão do cuidado. Só realmente te dizer que eu achei excelente, muito interessante, nunca tinha visto uma abordagem dessa qualidade, dessa forma, nessa questão da temática do cuidado. Muito obrigada. Eu aqui agradeço, Carolina, pelo feedback. Eu vou, só para completar, talvez, eu vou disponibilizar a bibliografia que eu venho utilizando, tá? Sobre isso, pelo menos as referências, muita coisa se encontra em português também, e depois vocês poderão continuar, né? Leituras. Então tá, isso aí. Espero que isso, agora aos pouquinhos, baixe, assente em vocês, repercuta, e daí amanhã a gente continua. Espero ver vocês todos, com muito prazer. Obrigado. Até amanhã. Boa noite, professor. Até amanhã. Muito obrigada. Boa noite. Tchau. Boa noite, professor Boa Kaline. noite. Tchau. Boa noite, Kaline. Tchau.